Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o potencial de ação, visto que é um assunto que os alunos confundem bastante, as etapas, e não entendem também o porquê que isso está ocorrendo, né? E para que isso serve. Basicamente, o potencial de ação de uma célula, ele é uma característica de células excitáveis, como célula muscular, célula neuronal. Para que ele serve? Para comunicação entre essas células. Então, por exemplo, para o músculo esquelético se contrair, essa informação é dada através do neurônio motor para o músculo por meio de um potencial de ação. Então, é essencial aí entender essas etapas para também entender melhor para que ele funciona, tá? É, bom, as etapas do potencial de ação, basicamente, elas são a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. E todas elas a gente vai observar dentro das células que muda o que? A concentração de íons entre o meio intracelular e o meio extracelular, tá? Então, não vamos perder tempo não, vamos entender aqui de forma breve o que é o potencial de ação. Basicamente, quando analisamos uma célula em repouso, o que a gente observa aqui? Que a gente tem uma concentração maior de sódio fora da célula, ou seja, no meio no líquido extracelular, e uma concentração de potássio maior dentro da célula, ou seja, no líquido intracelular. E isso caracteriza o que? Se a gente observar, o potássio ele é o que? Ele é um íon com carga positiva. O sódio é um íon com carga positiva também. E ter essa predominância desses íons, né, nesses líquidos caracteriza para nós, né, para nossa célula, que o que? Que esses íons eles têm o que? Cargas. Então a gente vai ter também diferenças de cargas entre o meio, o líquido extracelular e o líquido intracelular. Ah, mas por que que dentro da célula é negativo e fora da célula é positivo se o potássio ele é positivo? Porque a gente tem o que? Outros íons, né? E proteínas que têm carga negativa. Então vão dar essa característica de carga negativa dentro da célula, tá? E fora, né, vamos ter íons, outros íons além do sódio, que tem carga positiva e vão dar essa característica de carga positiva. E ela é imprescindível para a vida, tá? Por quê? Porque senão, se fosse ao contrário, a célula estaria despolarizada o tempo inteiro e não teria comunicação. A gente precisa dessa composição, tá? Bom, então no caso da despolarização, tá tudo bonitinho aqui, né? O meio o líquido extracelular positivo, o líquido intracelular negativo. E quando essa célula recebe um sinal, um estímulo, tá? E esse estímulo é forte o suficiente para despolarizar essa célula, o que acontece? Vamos ter aí então a passagem do íon sódio para os seus canais de sódio dependente de voltagem. Por quê? Porque ela atingiu o que a gente vai ver no nosso gráfico daqui a pouco, o nosso limiar, tá? Então o sódiozinho vai lá e vai entrar dentro da célula. Entrou dentro da célula. Só que isso é uma demonstração de um sódio passando. A gente tem que entender que tem vários canais de sódio dentro da célula e vai ser uma enxurrada de sódio dentro da célula, tá? E o sódio ele é positivo, não é? Então o que vai começar a acontecer com a célula? Vai começar a entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio e teve isso daqui. A mudança, né, na carga do meio intracelular e do meio extracelular. Agora ela é positiva dentro da célula. Quando ela está positiva dentro da célula, é o que a gente chama de despolarização. Tá? A célula ela se despolarizou, mudou a sua composição eletroquímica. Tá joia? Bom, e dá para a gente observar isso, né, através do nosso gráfico aqui, que é um gráfico famoso, né, que tem nas provas aí e tudo mais. Então aqui, esse menos 70 milivolts aqui seria o potencial de repouso. Aqui a célula ela não foi aí estimulada, né?
E vamos supor que uma outra célula estimulou ela, né, enviou aí um potencial elétrico da célula, e essa célula atingiu o que a gente chama de seu limiar, que é, no caso aqui, é menos 55 milivolts. Se ela atingir isso daqui, esse limiar, vai acontecer aquilo que a gente viu. Vai abrir um monte de canal de sódio e essa célula vai que despolarizar, né? Por quê? Porque teve uma enxurrada de sódio dentro da célula. Quando ela atinge aqui um, um limiar pico, né, que a gente chama, que aqui no caso é mais 40 milivolts, esses canais de sódio eles vão se fechar, tá? Esses canais de sódio eles vão se fechar, que é o que a gente vai ver agora, tá? Vou só passar aqui para a gente ver a repolarização. Na repolarização, o que acontece então? É aberto os canais de potássio dependente de voltagem, porque atingiu aquele pico lá, então o potássio começa a sair da célula. O potássio começa a sair da célula, ó, já deu uma evasão e o potássio é carga positiva, então ela vai ficando menos positiva. E tem o bloqueamento dos canais de sódio dependente de voltagem. Ou seja, além do potássio sair, não está entrando mais sódio. Tá? Então, a célula ela começa o quê? A se repolarizar. Né? É o que a gente viu aqui. Ó. Vou voltar aqui. É o que a gente está vendo aqui. A célula começa a se repolarizar. Tá? Mas, Paulo, aqui passou do limiar de repouso, do potencial de repouso. Por quê? Porque a evasão é tão grande de potássio, também tem um bloqueamento, que a célula ela fica mais negativa do que o seu limiar. Mas a gente vai ver que isso é consertado, tá? Outra coisa que é importante a gente entender também são os períodos, né? Onde a gente vai ter o período refratário absoluto, que é esse processo aqui da despolarização e da repolarização, e o que que ele significa? Nesse período, pessoal, é um período que indica que a célula não pode receber um estímulo secundário. Aqui ela não pode mais despolarizar, tá? Ela precisa o quê? Voltar para o seu período refratário relativo, que aqui ela está pronta novamente para ser estimulada novamente e gerar um novo potencial de ação. Tá joia? Bom, então vamos voltar aqui. Aqui o processo de repolarização e agora a gente vai ver o processo de hiperpolarização. No processo de hiperpolarização, a célula ficou mais negativa do que o seu potencial de repouso. E agora, o que que acontece? Agora a gente tem o adicionamento, né, aqui para ela voltar ao normal, de uma proteína bastante importante, que é a sódio-potássio ATPase, a bomba de sódio-potássio. Qual que é a função da bomba de sódio-potássio? Ela regular as concentrações de sódio-potássio para os níveis, né? Para os níveis basais. Tá? Então ela pega e joga, né, o potássio para fora da célula, desculpa, o potássio para dentro da célula e o sódio para fora da célula. Porque lembra que lá em repouso a gente tem mais potássio dentro da célula e mais sódio fora da célula. Então ela faz esse processo para quê? Para a célula estar pronta novamente para ser estimulada, tá? Para ocorrer um potencial de ação novamente. Então olha lá, ela pega 3 sódios e joga para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Só que isso gasta o quê? Gasta ATP, né? Um processo ativo. Lembra dos processos passivos e ativos? A bomba de sódio e potássio é um transportador ativo. Ele necessita de ATP, de energia para isso acontecer, tá? Para então essa célula voltar, né? Para o quê? Para o seu potencial de repouso. E novamente atingir o seu limiar, novamente atingir uma nova despolarização, repolarização e fazer todo o processo aí do potencial de ação. Tá joia? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, mande para os amigos que tem dúvida, né, sobre esse assunto ainda e até o próximo vídeo.